Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do podcast da Vida Mental. Hoje entrevistando o Adilson Casimiro, que é musicoterapeuta. Hoje você vai entender o que a musicoterapia faz no universo da saúde mental aí, como que é a aplicação. Adilson, obrigado por estar aqui presente com a gente hoje, obrigado por aceitar o convite. Espero aí que seja um papo bem bacana entre a gente, né? Legal, legal. Boa noite a todos, né? É prazer estar aqui. O que a gente poder contribuir, né, com a musicoterapia vai ser muito válido. Legal. Adilson, mais uma vez um grande prazer ter você aqui, né? Foi um aceite, inclusive, quase por cima da hora, né? A gente está em semana do feriado, Adilson se dispôs a vir aqui falar com a gente um pouquinho. Adilson, conta pra gente, a música na sua vida, quando surgiu, o que foi, como é que foi, o que você toca? É um bom começo, né? Na verdade, a música vem da família, Uhum, né? Meu pai era um operário, trabalhou numa indústria, né? Tinha uma formação profissional, mas ele tinha como hobby tocar. Era a família, o pai dele, meu avô, tocava também. Então, vem disso, vem dessa reunião de família, final de semana, tudo. E eles eram autodidatas, mas tocavam bem. uhum, Existe um estilo muito brasileiro, assim, de música, né? Tocada aqui nacionalmente, que é o chorinho, né? uhum. É música instrumental. E realmente são pessoas assim que quando entra por esse estilo tem que ter conhecimento mesmo sendo autodidata. E como era o meu pai antigo, né, um cara que nasceu em 1921, querer tocar chorinho e ser autodidata teve que estudar muito. Era um hobby, mas Uhum. tinha dedicação. Eu cresci nesse meio. E daí algumas pessoas da família, não só eu, mas alguns irmãos, acabaram desenvolvendo essa coisa da música. Depois a gente foi estudar mesmo, porque realmente a gente tinha mais recurso e foi necessário. Legal, legal, legal. E você toca qual instrumento? Ou quais instrumentos, né? Isso, então na verdade os instrumentos que eu mais me aprofundei são instrumentos de corda, né, que a gente fala, Uhum. que é o violão, né, eu tive uma passagem pela Fundarte, São Caetano, uma escola de referência do ABC, na década de 80, onde eu estudei violão erudito. Posteriormente eu comecei a querer conhecer os instrumentos também, fui para na ULM, Tom Jobim, e lá eu conheci a viola caipira, né? Legal. Até então, tudo pela curiosidade da questão de música. Depois, assim, no meio, para que a gente pudesse tocar, é como se ia tocar violão erudito no meio de uma roda de conversa, não dava. Então, a viola caipira também agregava algumas coisas assim mais populares do sertanista, do interior de São Paulo, de onde meu pai veio. Mas como eu estava em São Paulo, nessa vida urbana, tive Uhum. que cair no samba. Aí também fui trabalhar um pouquinho com o cavaquinho. Aí o cavaquinho eu fui autodidata. Uhum. O violão erudito eu estudei, a viola caipira também pelo LM eu estudei também, tive um estudo acadêmico, e o cavaquinho foi mais uma coisa de autodidata. E tem uma semelhança, assim, você tocar uma viola e um cavaquinho? Tem. Assim, na verdade, né, dentro dos estudos de música, vocês têm, existem os naipes, né? Uhum. Então, quando assim que fica mais prático é você pensar numa orquestra. Então, eles são divididos por naipes. Então, quando a gente fala assim, o naipe de sopro, percussão, Uhum. cordas, né? E é isso mesmo, né? Muitos desses exemplos é literal. Quando você fala cordas, né, o grupo de cordas, o naipe de cordas, quando você fala num violino, no violoncelo, né? Quando você fala na viola. Então, o que tem corda mesmo, aquilo que você fricciona, né? Tem todos uns termos técnicos. Então, Uhum. essa é a família de cordas. Quando você fala de sopro ou metais, por exemplo, metais, que é famoso, que você usa não só na orquestra, mas usa em bandas. Uhum. Você tem lá trombone, piston, quando você tem, né, é bem claro, né, os sopros, os metais. Depois você tem a percussão, onde você tem as congas, a bateria e assim por diante.
Então, como eu me aprofundei na parte de cordas, Uhum. né, a família, ela tem semelhança. Cada um tem sua peculiaridade, né? O cavaquinho tem 4 cordas, tem uma afinação diferente, a viola são 10 cordas, a viola caipira, e depois você pega o violão, tem de 6, tem de 7 cordas, existe o bandolim de 8 cordas. Então a gente acaba se familiarizando com as famílias, Uhum. né? Geralmente você vai ver uma pessoa que toca sax, ela vai tocar flauta. Uhum. Tá? E assim por diante, né? Quem está nas cordas migra mais para as cordas. E a percussão também, né? Então por isso que essa coisa. E minha família, por coincidência também, a maioria estava nas cordas. Meu pai era de corda, meu avô era de corda. E no meio apareceram alguns percussionistas, mas a maioria era tudo Uhum. ligado à corda. Então tem uma influência muito grande aí. Entendi, entendi. E esse processo de passar para música e para a parte profissional, né? Antes do início do podcast, a gente falou um pouquinho, aí você citou uma coisa que me deixou curioso. Eu não perguntei lá exatamente para perguntar durante o programa, que é o seguinte, você falou assim, que antes do musicoterapeuta vem o músico, né? Uhum. Então suponho que você trabalhou com a música antes de passar para a musicoterapia. Sim, com certeza. Como que foi esse processo de profissionalização? Eu sei que dentro da música tem uma dificuldade muito grande, né? De ganhar espaço, de... Como foi para você esse processo? Puta, a pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa, Marcos, porque assim. ah, Bom, a gente vem desde a infância, como eu falei, né, ouvindo dentro de casa a música. E depois tem essa coisa de você querer desenvolver isso, trabalhar com isso, estudar isso. E a gente tem sonho, né? Aquele sonho de adolescente, a gente tem sonho de jovem. Então você pensa em sucesso, né? Uhum, Mas eu acho que isso não está ligado só à música ou à vida artística. Acho que quem também eu conheço, tem algumas experiências, alguns conhecidos, algumas histórias da minha juventude aí, que tinha amigos que queriam ser aviador, e são aviador hoje. Tinha uhum, alguns que queriam ser médicos, dentistas, e tem. E uhum, eles também tinham essa vontade, né? A mesma vontade que a gente tinha de gravar uma música, tocar uma música, ter uma banda, ir para um estúdio, né? Eu vivi essa vontade e eu também percebi de alguns amigos contemporâneos que queriam ser dentista e por diante, e médicos, e tem, e se formaram e conseguiram. uhum, Alguns conseguiram realizar, como eu também viajei, uhum, consegui ter uma vida profissional mesmo, com música, abrindo shows, abrindo. Nunca entrei para o estrelato do sucesso, mas eu uhum. tive uma passagem de convívio artístico, assim, com grandes artistas, né? Legal. Abrindo o show do Zeca Pagodinho, abrindo o show como a gente era contratado às vezes por uma casa Uhum. e tinha algumas bandas expressivas que ia se apresentar, eu ia abrir. Eu cheguei a abrir um show do Almir Sater Olha. na era da viola, né? Então é muito gostoso assim você viver tudo isso. Mas são Aham. passagens, né? Que a gente, quando você fala assim, a gente sabe que é difícil, né, o estrelato da vida artística. Por isso que eu reforcei, não só da vida artística, que a vida artística ela é pública. É. Então você percebe muito como que é a relação Uhum. para você poder se estabelecer profissionalmente, chegar num lugar ali, né, e se manter. Mas eu acho que faz parte de várias profissões. Por ela ser pública, isso aparece mais. É. Mas esses amigos que eu falei para você, que estavam em outras áreas, Uhum. eles também se estabeleceram, mas ralaram pra caramba. Sim. Entendeu? E então eu acho que é mais por aí. Então eu tive esses momentos assim, né? Nossa, abri um show do Malcione, né? Uhum. Assim, mas tem um detalhe antes também. Antes de eu tocar profissionalmente, eu fui muito tiete, né? Eu fui muito em shows. Eu vi Uhum. shows assim de muitos artistas. E eu acho que eu projetei isso. Eu fui ver quase todos os artistas da MPB. Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso, que é da minha geração. Uhum. Mas fui ver Jota Quest, fui ver bandas. é, 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 as bandas da década de 80. Então eu fui acompanhando as gerações sempre, até hoje. Então, há 15 Uhum. dias atrás eu estava vendo um show do Milton Nascimento. Eu sempre tive essa coisa de ser público e também já tive no outro lado de estar no palco. Então Legal. eu vivi essas coisas muito legal. Então isso passou. Foi passando porque eu também estava buscando onde estava a minha música. Uhum. Perfeito, perfeito. E quando você se encontrou na música, assim, depois desse processo, né, de tocar, abrir show, de tocar profissionalmente, quando você se encontrou com a musicoterapia, por exemplo?
Então, foi bem dentro dessa sequência mesmo. É interessante, né? A gente fala. é, Quando você quer se aprofundar em alguma coisa, seja qual for, seja o que for, Uhum. você precisa estudar. Sim. E aí começam os estudos, né? Então você está tocando um instrumento, ou tá compondo uma música, ou está elaborando uma apresentação. Você quer estudar aquilo para que aquilo seja melhor. Então você procura o quê? Conhecimento Sim. para isso. E aí foi interessante que você começa a querer se formar em alguma coisa, você quer se especializar. Então, eu estava até comentando, né? Todo músico é um pouco sonoplasta, Uhum. né? Todo músico, ele é um pouco técnico de som, porque ele vai ter que, em algum momento, mexer, entender um pouco disso, não só do próprio instrumento. E assim você vai. E hoje em dia você também tem que ser autogestor, você tem que gerenciar a tua carreira, gerenciar a tua vida, ser um pouco técnico naquilo que você vai instalar, como você vai fazer, tá? Então você tem que entender um pouquinho de tudo. Ah, Quando a gente chega num lugar onde você começa a absorver tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e você fala assim, o que está faltando para mim? Porque você acaba entendendo e acaba chegando em alguns lugares, mas Uhum. ainda fica faltando alguma coisa. O pulo dessa parte artística, né, que foi a primeira fase da minha vida, tudo, foi quando eu encontrei uma outra pessoa que gostava muito de música, só que ela era uma fonoaudióloga. Uhum. Então ela tinha a música como hobby e eu tinha a música como profissional. E ela, a profissão dela como fono, né? E ela tinha uma experiência também, ela tinha dançado, tinha sido bailarina. Legal. E ela quando ela me conheceu, ela gostou da minha música. E ela que falou para mim, falou, Dilson, te falo uma coisa, você já pensou em tocar no hospital? Falei, não, já fiz isso, né? Me chamaram, já toquei em hospital, já fiz alguns eventos sociais, né, de cunho social, dentro de algumas instituições, né? Como LPIs, né? Uhum. Instituições de longa permanência, de idosos. Eu acabei fazendo algumas coisas assim. Ela falou, não estou falando isso. Estou falando tocar mesmo, terapeuticamente, dentro de uma instituição de saúde. Eu falei, não, eu não pensei nisso. Existe isso? Ela falou, existe. Inclusive, eu queria levar você para trabalhar comigo, porque para a fonoaudiologia seria muito bom a música, como ferramenta. Eu acho que a gente vai desenvolver isso em algum momento. E isso, eu fiquei com isso. Né? Falei que estranho. E continuei a minha trilha, né? Trabalhando profissionalmente com a música, tocando, que nem eu falei, produzindo, fazendo um monte de coisa. E aí, de repente, quando passou 5 anos, apareceu um convite para fazer um Uhum. trabalho numa instituição onde ela trabalhava, mesmo essa fonoaudióloga, Adriana Colombani, uma baita fonoaudióloga, né? E aí a gente fez um trabalho onde, em parceria, eu auxiliava ela nessa parte fonoaudióloga. Com o quê? Com jogos musicais, exercícios Uhum. musicais, com muita criatividade daquilo que eu tinha trazido da minha escola de música. Uhum. E aí começa a aparecer, eu começo, como eu falo, que a gente sempre quer se especializar, eu falo, nossa, preciso me qualificar melhor para isso. Agora não é só a música. Como que eu Uhum. vou ampliar isso dentro com esse outro público, que não é só um público artístico, mas o paciente? Sim. E aquilo começou a tomar corpo, porque foi 1 ano, 2 anos. No primeiro ano foi um trabalho voluntário, com a Uhum. música dentro do hospital, junto com essa fonoaudióloga em parceria. Tocando como? Fazendo acolhimento no hall, Uhum. numa recepção, por exemplo, de uma população ali que era pré-cirúrgico, né? A gente tinha uma população que ia fazer cirurgia de catarata Uhum. e era uma população grande ali que tinha no hospital. Às quartas-feiras tinha um número grande de pessoas que esperava ali, ficava ali no pré-operatório e a gente começou a fazer acolhimento ali. Legal. O que era esse tipo? Uma intervenção musical. Não tinha esse nome ainda, eu fazia isso muito espontaneamente. Sim. Então a gente ali, ela fazia um acolhimento. Essa fonoaudióloga já fazia, ela tinha a parte de fono que a gente trabalhava, né, com exercícios, com trava-língua, com algumas coisas para estimular, isso a parte Uhum. de fono, mas a gente começou a expandir pela parte de humanização do hospital. Ela também entrou por esse viés e ela Uhum. começou a participar de coisas que nem era de fono mais. Olha que legal. Entendeu? Então a música nos uniu nisso, tanto na especialidade dela,
como na parte de alguns programas de saúde, de promoção de saúde no hospital. E aí eu começo a me interessar e vou atrás de alguns cursos. Uhum. Aí o primeiro curso que eu acho é um curso de especialização que é num hospital em São Paulo, que ela mesma me falou. Eu conheci lá. O hospital tem até hoje eles têm um olhar muito especial para arte, para música arte. O hospital tem música lá dentro há muitos anos. Eles acolhem músicos e eles trabalham com humanização hospitalar. Um dos primeiros que eu conheci. E hoje tem um curso lá dentro para preparar músicos para trabalhar em um hospital. Legal. Não é musicoterapia ainda. Uhum. Aí eu faço esse curso, encontro muitas coisas que eu já fazia e amplio, né, estudando com pessoas muito experientes, conhecendo muito, aí a fundo um pouco mais o processo hospitalar, como que é aquele ambiente, né, aí dentro de um curso. E depois, ainda querendo me aprofundar mais um pouco, aí eu chego até a musicoterapia. Eu descubro que existe alguns cursos de musicoterapia no Brasil. Legal. As faculdades são pouquíssimas, Marcos. São poucas, né? São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Eu lembro que até pouco tempo eram essas 6. E uma em Goiânia, que é a federal. Só tinham 6 faculdades de musicoterapia, que formava musicoterapeuta. Aí eu rastreei, fui ver onde tinha, aqui em São Paulo, na FMU. Aí eu procuro, depois dessa especialização, onde eu fiz, né, há mais de 10 anos atrás. Hoje eu sou supervisor, eu sou também faço parte do corpo docente desse curso no Hospital Premier. Mas aí depois desse curso eu procurei a musicoterapia e me graduei em musicoterapia. Legal. Então depois aí que entra a musicoterapia, entendeu? Entendi. E esse processo de tocar dentro do hospital é engraçado quando a gente começa a estudar a fundo sobre um assunto que às vezes a gente não imagina mesmo que tem aquele nicho, né? A gente conhece a música, conhece o processo da música, mas às vezes a gente até vê um músico dentro de um ambiente hospitalar, mas é difícil a gente associar que ele é um profissional que trabalha junto com o hospital para promover um bem-estar, promover a terapia dentro do ambiente hospitalar, né? Uhum. É difícil a gente linkar. E aí, a partir desse momento que você estudou, que você começou, desse primeiro, antes de se tornar musicoterapeuta, muita coisa você já fazia que fazia parte do processo do trabalho, mas sem saber o nome, sem Exato. saber o que era. Sim. O que acontece, né? É como você perguntar assim. Eu vou te dar um exemplo que é bacana. As pessoas perguntam assim, o que surgiu primeiro, né? O ovo ou a galinha, Uhum. né? O homem primeiro, o que surgiu primeiro? A fala ou a escrita, para ficar melhor? Primeiro, existem algumas coisas que é inerente ao ser humano. Uhum. A música, agora, né, depois de estudar a musicoterapia tudo, existem umas coisas que está muito no ser humano. A música é algo que é inerente, tem essa inerência. Uhum. E aí, quando provavelmente, eu nunca encontrei ninguém que não gostasse de música. Uhum. Tem quem gosta mais, quem gosta menos, quem gosta pouco. Não gosta de música assim, mas não tem quem odeie música. Uhum. Ai, não gosto de música. Nunca vi, não tem esse, ai, não gosto de música, não tem isso. Até hoje eu não conheci ninguém também. Que fala assim, eu não gosto de música, não tem isso. Então, já existem alguns teóricos que falam a música é inerente ao ser humano. Então, partindo desse princípio, como eu começo, né, como músico e vou para esse ambiente, o próprio ambiente ele faz com que você precise. Como você vai chegar e tocar para uma pessoa que você não conhece? Uhum. Você precisa traçar algumas estratégias, né? Primeiro, eu quero tocar. Uhum. Agora, ninguém é obrigado a te ouvir. Sim. Então, você precisa criar esse vínculo, essa empatia, Uhum. né? Que isso também todo mundo quer, né? Se você quer oferecer algo para alguém, você precisa conquistar essa pessoa. Então isso é muito natural, não foi muito diferente. Então para que a gente apresentasse, para que eu mostrasse, demonstrasse ou cantasse para alguém, eu precisava chegar nesse alguém. E então muitas vezes é chegar cantando, muitas vezes é chegar conversando, muitas vezes é chegar em silêncio.
Muitas vezes é esperar a pessoa pedir. Então, eu fui fazendo essas coisas mesmo ali dentro daquela experiência. Uhum. Quando eu vou fazer o curso, né, aí você pega pessoas especializadas, né, e te mostra, ainda o curso no primeiro curso que você falou, que não era musicoterapia, mas especialização, chama Viver a Música, que a gente chama de músicos atuantes em hospitais. Então o que acontece? Esse curso foi desenvolvido para suprir isso que você está falando. Como que, pô, tem muito músico entrando em hospital e eles entram, como que eles devem se comportar ali dentro? Aí, ali começou a se desenhar coisas. Quando eu fui fazer o curso, eu percebi que estava ali algumas coisas que eu já fazia. Tanto que foi um curso com muito respeito que eles me trataram, porque quando eles ficaram sabendo da minha história, muitas coisas minhas foi usado para dentro do curso. No segundo ano do curso, eu já estava sendo uma pessoa que estava fazendo supervisão dos formandos daquele ano. Olha. Então, como esse curso já tem 10 anos também, quase, hoje está saindo a 7ª turma, se não me engano, teve algumas lacunas aí, né? E aí, o que acontece? Ali, eles juntaram o que eu fazia, né, o que outros músicos faziam também, se desenhou um curso que está até hoje sempre sendo implementado e trazendo essa especialização para quem é músico, quer tocar no ambiente hospitalar, humanizar esse ambiente com a música, ainda não sendo um processo de musicoterapia, porque musicoterapia ela tem umas para ser um processo musicoterapêutico, você precisa de algumas condições, não só do profissional, mas aquele processo tem que ser sistemático. Aí começa a entrar os termos técnicos, onde tem a musicoterapia no mundo todo, Estados Unidos, Europa, América do Sul. E aí esse é um estudo mais profundo que vem desde a década de 45, ainda, apesar de ser um curso, musicoterapia ser um curso novo, acadêmico, mas a música já tem há muito tempo no mundo. Mas a musicoterapia é considerada nova, que ela vem em 45. Então, até chegar nisso, né? Ainda você tem algumas diferenças. Eu sempre separo muito bem o que é um músico de hospital, um músico atuante de hospital, de um musicoterapeuta. São coisas que se visitam, mas são diferentes. É importante sempre sanar isso, tá? Legal. Inclusive por causa da formação. Sim. Porque a formação é muito importante. A formação acadêmica, os cursos, se qualificar, se especializar, é algo fundamental para atuar na saúde. Porque são pessoas. Não é aquele público, então, não é aquele artista que vai tocar e vai ver quem quer. Aí isso é muito legal, né? Você vai fazer um show, a pessoa sabe quem é o artista, ela vai assistir. Então ela está indo lá porque ela quer. O público que está no hospital é você que vai até ele. Então é uma relação diferente. Você se apresenta de forma diferente. Para isso, tem que se qualificar. Sim, com certeza. E a musicoterapia, quando você se especializa na musicoterapia, qual é a diferença do músico que toca no ambiente hospitalar e o musicoterapeuta? Então, aí, na própria graduação, a base da musicoterapia, a gente... a musicoterapia ela vai tratar do quê? Ela vai tratar do paciente ou do cliente sobre os prejuízos que ele tem na parte de comunicação. Olha só, quando você fala que o ser humano ele tem perdas na parte de comunicação, vamos entrar nas patologias. Né? Quando você fala de algum processo patológico de perda de comunicação, Alzheimer na geriatria, Parkinson, as demências na geriatria. Você pode falar na pediatria, TEA. Sim. Tá? Até o maior problema do transtorno do aspecto do autismo é que a criança não consegue interagir com esse mundo dentro de uma linguagem comum. Sim. Esse é o problema, né? Porque a gente sabe que o TEA é um assunto muito profundo também, que legal, que tem hoje a demanda de musicoterapeutas no Brasil, no mundo, está atendendo, né? Não consegue atender a demanda de TEA que tem, porque é muito solicitado, porque descobriram que a musicoterapia é uma descobriram não. A musicoterapia é uma linguagem, né? É uma forma de linguagem muito poderosa. E para quem precisa trabalhar perda de comunicação, descobriram, tá comprovado que a música é essa ferramenta. Então hoje você tem uma demanda muito grande de TEA no mundo e tem uma procura muito grande de musicoterapia. Aí que acontece? No adulto,
seria a parte psiquiátrica, né? Uhum. Quando você tem essa demanda de pacientes psiquiátricos, né? De problema psiquiátrico, a esquizofrenia, a depressão e toda essa demanda, né? Toda essa parte, quando a musicoterapia também entra para trabalhar, porque todas elas que têm em comum é tentar reparar essa perda de comunicação. É onde você não consegue se expressar, não consegue se tratar, e você já imaginar, né, alguém que queira expressar algo que não consegue, cara, nesse mundo hoje que é totalmente Conectado, né? conectado, você imagina que mundo é esse. Então, a primeira coisa que vem é que a musicoterapia trata isso de forma científica, com referências. Uhum. Então, ela visita. Então, a formação de musicoterapia, você tem que ter você tem que ter a neurociência presente. Uhum. A grade, né, de um musicoterapeuta, a gente estuda a fisiologia, anatomia, toda essa parte a gente conhece toda a parte neurológica, todo o funcionamento, né, do corpo. Então existe uma grade de disciplinas voltada onde a musicoterapia realmente ela se envolve com a saúde. Acho que só tem uma faculdade onde a musicoterapia ela está dentro da área de humanas, que está com a música. Uhum. Porque a musicoterapia é uma hibridez, né? Você vai ver muita literatura fala que a musicoterapia é híbrida. Uhum. É quando a música é a ciência e a arte junto. É a parte da música e a parte da ciência. Então, é a arte e a ciência juntos, né? Então, diz que isso seria a hibridez. E você precisa, a musicoterapia, para você trazer essa parte científica, essa graduação vai te trazer toda essa disciplina da biomédicas. Uhum. Então você precisa estar aí dentro dessa área com muito afinco, com muito estudo, para lidar dentro de um processo musicoterapêutico com anamnese, com investigação, com processo sistemático, repetição. Então é diferente. Quanto ao músico atuante, o que você faz? Você pode entrar dentro do ambiente hospitalar, fazer uma intervenção única naquele paciente que ele quer somente. E o que aquele paciente quer? Ele quer. Você pode contribuir no remanejo da dor daquele paciente. Ele está por um processo ali de finitude, por exemplo, no cuidados paliativos, onde tem alguns hospitais que trabalham, o Premier é especializado nisso, tem um paciente que ele está com muita dor. Tá? Aí ele já está em processo paliativo, então o que acontece? Você vai tratar da qualidade de vida desse paciente. Você não vai ficar mais medicando algumas coisas. Então o que você faz? A música entra, é muito interessante, né, as experiências feitas com isso. O músico atuante, não o musicoterapeuta, ele entra ali com a pretensão de fazer o quê? Só trabalhar contribuir no manejo da dor daquele paciente. E é gostoso que você percebe como desfoca, como você entra com uma música, quando você já conhece o paciente, tem uma experiência, você conhece aquele paciente por algum momento, pela idade dele, pelo ambiente, de onde ele veio, pela triagem que te passaram, falaram dele, você acerta a música que ele gosta, legal. Cara, aquela dor, por um instante você percebe que ele desfoca dela. O que dá a impressão? Que ele que tirou a dor dele, né? Hoje eu passei por essa experiência, né? Vindo de um trabalho, onde o paciente chega a agradecer. E ele fala, nossa, minha dor até passou. Talvez não seja bem isso. Ele mas esquece da dor. Né? É a impressão dele. Então, essa talvez a diferença básica, né, que eu falo, eu sempre explico. A musicoterapia, ela requer um processo sistemático e aplicado por um profissional graduado, né, na musicoterapia. Ele tem que ser musicoterapeuta, porque ele conhece as ferramentas, conhece as abordagens, os métodos, eles dividem. Tem várias formas de você atuar, várias formas descritas, tá? Teórica, já de teóricos, né? e modelos já, que se aplica na musicoterapia. O músico atuante não. O músico atuante ele vai entrar com a veia artística dele, conhecimento de repertório musical, e ele não precisa ter um conhecimento tão profundo a esse nível científico. Entendeu? Ele vai ter mais essa veia artística. O musicoterapeuta ele precisa, inclusive eu digo até mais conhecimento científico, e talvez aí menos que artista. Não que seja pouco, tá? Porque conhecer um repertório, tocar com virtuosidade, requer também um treino, treino, né? né? Um aprofundamento. Legal.
E hoje na musicoterapia, você atua em ambientes que são multiprofissionais, né? Sim, alguns sim. Assim, eu atuo. A maioria dos ambientes são multiprofissionais, a maioria. Uhum, O que existe são atendimentos em dupla, uhum, atendimentos individuais, mas esse paciente passa por essa equipe, uhum, entendeu? Então, por exemplo, em alguns lugares eu atendo com psicologia. O musicoterapeuta é uma psicóloga. uhum. O musicoterapeuta e uma terapeuta ocupacional. O musicoterapeuta e uma fono, como eu falei no começo, No né? começo. Ou se não, sou eu, o musicoterapeuta, eu e o idoso. Uhum, Então, mas esse idoso ele passa também pela fono, ele tem uma equipe multi atendendo ele também. uhum, Então são atendimentos, geralmente são multi, e pode ser em grupo, uhum. e pode ser também o atendimento do profissional em dupla, Entendi. entendeu? E é um tempo aí que a gente já está juntando esse tempo de músico atuante e musicoterapeuta, já estamos aí há uns 18 anos. 18 anos. 18 anos atuando. E se surpreendendo, que todo dia é uma surpresa com a música, assim, como que ela é capaz, que ferramenta maravilhosa. Ah, Aí é um prazer, é uma satisfação. E aí eu talvez responda uma. Lá atrás você perguntou assim, onde está a sua música, né? Como que você uhum, descobriu, tá? E foi aí que a gente descobre, é nesse momento que a tua música move. Move emoções, move pessoa, movimenta. Tira de pessoas coisas que elas jamais diriam se não fosse por meio da música, né? legal. Da minha música, da música que está aí. A gente fala que nada é nosso, né? Uhum, Mesmo o próprio compositor, eu vejo vários compositores falando assim, a gente faz isso e às vezes a gente é só um meio de manifestação. ah, E depois que isso entrou, né, a gente não é mais dono disso. verdade, Eu acho que é muito assim. Acho que é verdade. muito assim. Legal, legal. E hoje você atua onde hoje? Então, olha, eu tô. Você fala locais mesmo? Locais? Isso. Assim, o Hospital São Camilo, por exemplo. No Hospital Aham. São Camilo aqui, eu estava aqui no Ipiranga, eu trabalho na. A gente tem. Hoje eu passei pela UTI, a gente tem uma atuação de intervenção musical bem parecido com o músico atuante. A gente é musicoterapeuta, mas ela está num processo piloto. Uhum. Desde o ano passado, nós está completando 5 meses. Então a gente quer expandir para musicoterapia. Mas nós somos contratados como musicoterapeutas, olha que interessante. Uhum. Mas ela tem ainda a cara do músico atuante. Entendi. E só eu sou músico atuante lá, dos Aham. musicoterapeutas que estão lá. Então olha como essa experiência agregou. Eu Sim. sou um musicoterapeuta com a formação também de músico atuante. Lá aparece muito músico atuante, ainda não está no processo musicoterapêutico. A Uhum. gente não está conseguindo repetir algumas atuações com o paciente. Uhum. Então a gente vai. Como é muito rotativo, como é muito. Como que eu falo? Na parte de internação, o paciente não fica muitas semanas ali. Então ele vai me ver 1, 2 vezes por semana só. Então a gente tem uma atuação musicoterapêutica muito tranquila, muito leve, está muito perto do músico atuante. Depois, nas ILPIs, tem 3 que eu atendo. Também a gente está fazendo esse papel. Como musicoterapeuta, na essência, no TEA, junto ao NACNE, que é um núcleo de atendimento a crianças especiais pelo Santa Helena, que é da Mil, né, uma empresa da Mil. A gente já está lá há um bom tempo também, só lá estou 4 anos, né? E nesse núcleo da Mil. No Santa Helena Total, que eu estou aí 18 anos, Entendi. fazendo músico atuante e fazendo musicoterapia. E agora que eu encerrei, eu fiz um projeto no Hospital de Retaguarda do Nobre Saúde, o primeiro hospital de retaguarda do ABC. Eu fiz uma implantação também de um sistema, de um serviço de musicoterapia para eles lá. É uma empresa que tem 5 anos. E agora a gente vai começar o curso de músico atuante no Premier também, onde eu sou do corpo docente Legal. e supervisor. Então, assim, e de vez em quando alguém convida para fazer um sarau. Uhum. Legal. Então, assim, Marcos, a gente trabalha com a música dentro do hospital e nas horas vagas, né? O pessoal chama a gente para fazer um sarau para tocar. É legal, legal. Mas não tem como deixar também, né? Não. Sempre tá tocando fora também, né? Sim. Que nem, por exemplo, né? Não tem jeito, né? A gente deixou uma história, ainda bem, né? Quando você faz um trabalho bacana,
você acaba. A gente é marcado pelo que a gente faz, né? Então precisa ver o que coisa ruim, coisa boa. Então, assim, eu tenho alguns contatos. É muito legal quando tem uma festa comemorativa. Eu tenho algum. Porque assim, durante o ano inteiro você tem temas para ser comemorado, Sim, para ser festejado, para ser lembrado. Então, o que que acontece? A música, ela tá à frente disso tudo, né? A música é usada para empoderamento, tá no hino nacional, para terapia, para festa de aniversário. Quer dizer, a música é uma coisa muito presente. Quando você se, se mete nisso, vamos dizer assim, cara, você está sujeito a várias frentes, né? Como eu vivi essa música, eu vivi esse mundo de tocar também até hoje. Agora no mês que vem, é, ó como é associado. Tem um espaço da prefeitura, por exemplo, um CREC, né, que vai ter uhum, lá um sarau e aí eles precisam de um repertório temático porque ali tem uma faixa etária de pessoas que gostam de tarará. Adilson, você pode preparar? Tem pessoas que sabem quem eu sou, sabem qual é a nossa capacidade de produzir um evento. E mesmo dentro do hospital, eu fiz muito isso. uhum, Mesmo como terapeuta, eu fui procurado, às vezes, dentro do hospital para fazer um evento social. sim, Então eu sempre conciliei essas duas coisas. Eu nunca consegui deixar o Adilson artista, o Adilson da música artística, assim, né? Totalmente de fora. Eu sou muito mais terapeuta nos sim. últimos 10, 15, 20 anos aí. Mas assim, só que nunca consegui, porque vem alguém falar, mas eu tô querendo, a empresa, eu quero fazer uma confraternização no final do ano. Eu cheguei a montar no Santa Helena uma banda com médicos, Olha, enfermeiros e gente do apoio, porque nós tínhamos uma proposta de promoção de saúde dentro da aham, instituição para diminuir o absenteísmo, tinha uma equipe para isso. legal. Aí usaram o musicoterapeuta, no caso, que tinha alguma coisa de produção artística. Eu montei uma banda, a empresa investiu, nós tínhamos um estúdio, Olha, e como você, aí eu fui encontrando talentos dentro da empresa. E então aquilo virou, além de um processo terapêutico para quem estava ali dentro da empresa, e a empresa dando qualidade de trabalho, né, uhum, de saúde para as pessoas, a gente está ao final do ano, por uns 2, 3 anos, no final do ano, essa própria banda que era apresentada para tocar para os funcionários. legal. Então isso repercutiu de uma forma tão positiva e havia um investimento para isso Sim, tudo muito legal. Então você vê a capacidade da música usando de várias maneiras, né, atendendo essa forma dentro da para esse olhar ao paciente e também e o próprio colaborador também que às vezes muitas vezes é um paciente também. uhum, Então essa é a capacidade da música, essa ferramenta que a música ah, essa ferramenta que é a música, quem trabalha bem isso, né, de uma forma bem bacana, é a musicoterapia. Você vai encontrar outros profissionais, tá? A música não é sim, do musicoterapeuta, eu não quero dizer sim, isso. A não, música não é do musicoterapeuta. Só que quem sabe trabalhar com essa coisa de uma forma tecnicamente hoje comprovada cientificamente, trabalhar os elementos da música, trazer o que a música pode trazer de melhor, é o musicoterapeuta. Tá? uhum. É porque quando você se especializa, de fato você, acho que você comentou uma coisa que é essencial, na verdade, para o profissional ficar cada vez melhor, né? Que é o método. A aplicação de um método faz a diferença, né? Você ter um Faz. método para você trabalhar, você ter um caminho para seguir, um processo para seguir, é essencial ali para a profissão, né? É bacana, porque assim, ah, tem quando você se baseia, você tem referências, por exemplo, tem um método Northrop Robbins, que é falado, né? Que é um curso que você só pode aplicar quem faz esse curso. É um dos cursos mais antigos que tem no mundo Uhum, e ele está muito voltado para esse grupo de TEA, né? Essa uhum, população da criança especial. Aí que acontece? Como ele é muito, ele teve muito estudo, ele teve muitas sessões gravadas. Ele começou a trabalhar com isso, né? Essas duas pessoas, essas duas personalidades, né? uhum, Eles montaram um trabalho e eles escreveram, eles registraram, eles têm conteúdo sobre isso. Quando eles fazem isso, eles tornam isso de uma
Eles trazem isso para quem está vindo, né? É uma coisa antiga e você vai atualizando. Esse curso até hoje existe, né? Só pode aplicar esse método. Quem faz o curso que não é no Brasil, não é barato também. Só que assim, se eu não tenho referências, se eu não tenho um histórico, se eu não tenho evidências, melhor dizendo, talvez a palavra certa é evidências, né? Você consegue, talvez, apresentar dados e entrar numa conversa, numa discussão, se aprofundar, quando você tem referências e evidências, né? Senão, a coisa vai ser dentro muito do que eu acho. Tá aí, e o que eu acho é só o que eu acho. Eu já vi alguém falar isso, né? O que eu acho é só o que eu acho. Agora, quando você traz referências, evidências de pessoas que estudaram, trabalharam, evidenciaram, aí entra onde entram os processos que eu falei para você. É o que o curso do Premier traz, dentro desses quase 10 anos de experiência que tem aqui, que eu conheço só em São Paulo, ele que faz. E depois a musicoterapia que traz desde 1945, que são os modelos e os métodos que muitos, a gente tem método argentino, nós temos métodos americanos, métodos espanhóis, na Alemanha, tá? Nós temos profissionais, nós temos brasileiros, musicoterapeutas brasileiros. Eu tenho um supervisor, um professor, que ele nasceu em Curitiba e ele mora em Portugal e dá aula na Dinamarca. Olha. É um musicoterapeuta, Gustavo Gatino, um baita professor, com livros publicados, tudo. Então, se a gente tem e tem cursos, né? Hoje ele também ele dá muitos cursos, supervisiona musicoterapeutas no mundo inteiro e graças a esses teóricos, né? A esses estudiosos, esses caras que trabalham com evidência, hoje a gente consegue ter cursos que eu falei para você da importância e nos especializar, nos formar, nos atualizarmos, né, melhor dizendo, dentro de todos esses trabalhos. A gente é gozado que a gente difunde muito, a gente fala muito, não é uma coincidência eu estar aqui hoje dentro de uma plataforma, não sei, de um podcast falando disso, onde a importância do curso, a gente fala no nosso dia a dia. O musicoterapeuta, ele defende uma causa, né? Sim. O musicoterapeuta ainda é muito bom dizer que a gente não é uma profissão regulamentada. Não é uma profissão regulamentada como a própria psicologia, a terapia ocupacional, né? ou talvez a fonoaudiologia. Por quê? Tramita no Congresso, a gente está brigando muito para ser uma profissão regulamentada. E, sendo que já está no SUAS, né, que é uma extensão do SUS, já está sendo exigida por liminar, por liminares, né, como fala, nos convênios. Nos convênios, nossa, a gente atende. Eu comecei atendendo no Santa Helena como músico atuante, mas eu tive que me graduar. Mas antes disso, a gente sofreu liminares aí de pessoas do beneficiário pedindo musicoterapia. Sim. Então, assim, você vê como que é importante hoje as pessoas conhecem um pouco dos seus direitos. E quando elas fazem isso, a gente se depara com dificuldades de estar colocando isso dentro do sistema de saúde, porque ainda não é uma profissão regulamentada. Então, além da gente estar trabalhando, saber do benefício que é a musicoterapia, tem essa parte burocrática, que eu no começo falei que a gente é um pouco de autogestor e defensor, né, da profissão. Sim. Esses caras que estão fora do Brasil, que estão publicando livros, eles falam sempre, gente, pelo amor de Deus, vamos escrever artigo, vamos mostrar nossas experiências, vamos registrar, nós precisamos montar mais cursos, precisamos de mais musicoterapeutas, e a gente só vai conseguir fazer isso reunindo, né, conhecimento e ampliando cursos, conhecimento e tentando fazer isso e para que a nossa regulamentação chegue, até que chegue um número de pessoas que justifique, porque a maior parte das justificativas que a gente não consegue regulamentar é que você tem pouco musicoterapeuta. Olha só. Incrível, né? Tem pouco profissional, por isso não consegue regulamentar. Então para justificar, não, para que eu vou regulamentar uma profissão? Só que a demanda, a gente não consegue atender a demanda, você vê, de solicitações aí de pacientes e tudo mais. Então precisa cruzar lado, isso. Né? Tem essa questão também.
que às vezes o profissional ele acaba não se especializando pela falta de regulação, né? Porque fica incerto o mercado. Fica, então ele acaba trabalhando meio informalmente, com isso é muito ruim isso, porque só que a gente não está falando, a gente fala de necessidade, né? Sim. Então, às vezes, por isso que precisa se organizar e trazer isso para às vezes uma discussão, assim, e está sendo feito, está sendo feito. Eu lembro que, se você pensasse há 10 anos atrás, nossa, eu fui para muito congresso, a minha formação foi muito boa, porque eu consegui ir para alguns lugares, eu fui para quase todos os estados, né? Eu fui para Goiânia, eu fui para Minas, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui conhecer as outras faculdades, né? E quase que eu fui para fora. Quero ir para Portugal um dia, Legal. quero conhecer a Dinamarca, ver como funciona, porque assim é muito interessante como isso é difundido no exterior, como que se trata, né? Como lida como que é reconhecida a musicoterapia fora daqui com uma naturalidade. Eu, se não me engano, musicoterapia, como aqui tinha música era curricular, não do seu tempo, que você é mais novo. Mas antigamente tinha música na escola. Depois tiraram da grade, né? Não é curricular. Entrou a educação artística, entraram outras coisas. Mas é assim, ó, parece-me que, não sei se é em Israel, tem musicoterapia no currículo. Olha. Entendeu? Legal. Tem algum lugar. Eu não sei, acho que, se não me engano, foi uma informação que eu tive, o Gatino, acho que falando numa conversa que a gente teve com o pessoal. Então, assim, já tem. Nem vou falar música, né? Música na Alemanha é curricular, tem música, né? A gente conhece o método Orff, né? Que é uma linguagem da música. A música no mundo, ela tá na escola. Sim. Aqui não tá. Então, enfim, a gente batalha pela musicoterapia porque a gente conhece o poder da música e dentro da musicoterapia como uma baita ferramenta aí para estar incorporando em todas as outras especialidades para trabalhar com a saúde mental. Sim. Eu vejo bastante uma disseminação muito grande da musicoterapia, hoje pelo menos, com um público de TEA mesmo, né? E recentemente a gente tem dado visibilidade para o TEA, né, no Brasil. Acho que essa é uma das dificuldades também, né? Porque fora eles têm um controle muito maior, já tem um estudo muito grande do TEA. No Brasil não tem tanto, né? Verdade, assim, Então, essa cultura de estudo, né? De dados, de juntar isso, estudar e tabular isso. É um hábito, né? Que a gente precisa ter isso, não é só na musicoterapia, precisa estar na cultura. E tem. O pessoal fala assim, por que tem tanto TEA? Pra você ter uma ideia, eu tenho uma população que eu atendo, assim, que é absurdo. O pessoal acha que é um absurdo. Assim, eu tenho uma agenda na terça-feira, uma agenda de 72 crianças. Nossa. Mas é só eu atendendo naquele momento, porque às vezes simultaneamente tem mais outros terapeutas atendendo. Eu falo da musicoterapia. Depois tem outras especialidades atendendo simultaneamente ali, essas crianças, nesse mesmo dia. Isso é a semana inteira. Da onde vem toda essa população, né? É que hoje também a gente tem uma tecnologia, os aparelhos, todos os exames, né? E você tem os equipamentos, eles estão muito mais apurados, muito com a tecnologia mais avançada, tá? Então você está conseguindo, eu não digo só quanto TEA, eu digo porque com os exames, por que tem tanta gente virou paciente, está doente, por que tanto diagnóstico apareceu e o TEA não podia ser diferente? Porque os estudos são um pouco mais aprofundados em todos os lugares. A gente precisa aprofundar mais, mas a população de TEA é muito grande hoje e se pergunta onde estavam essa população, onde estava? Onde eles estavam até pouco tempo, né? Então são políticas que vão sendo desenvolvidas, né, dentro da área da saúde, as investigações. Mas hoje a capacidade de investigar, por causa dos equipamentos que eu falo, né, é diferente, é bem legal. Nós temos especialistas, assim, tem alguns especialistas, geralmente, eu estou percebendo que os profissionais ligados à TEA, principalmente musicoterapeuta, ou não até, é porque eles têm dentro da família, hoje, algum diagnóstico. A maioria deles. É interessante, né, como acontece isso. Como eu tenho estudado um pouco, eu estou fazendo uma pós-graduação de musicoterapia e TEA. Tá? Então eu pego alguns especialistas assim que foram para fora para estudar, mas estão aqui, são brasileiros.
O Gatino é um deles, que conhece muito, né? O Gustavo Gatino. E aí que acontece? Você percebe esse estudo lá fora sendo trazido aqui para dentro, tá? Uhum. E os cursos estão se ampliando, porque a população aumenta, porque os diagnósticos estão conseguindo ser dados com mais rapidez, e aí os profissionais têm que aparecer e as especializações têm que acontecer. Sim. Aí os cursos, né, começa também, estão surgindo aí vários cursos. Eu nunca tinha visto musicoterapia ITEA. Uhum. Eu tinha até começado a procurar o ABA, né? Uhum. Que é o análise de comportamento, Sim. né? Mas ele é aberto, né? Ele não Sim. é para um profissional específico, né? Uhum. Agora, a musicoterapia ITEA, eu adorei essa ideia, já abracei e comecei a fazer uma pós. Legal. Porque tá direto no assunto, né? E ABA eu fiz alguns cursos pequenos, tudo, tá? E pensei em fazer uma pós-graduação, mas quando apareceu o musicoterapia ITEA, eu fui direto. Uhum. Porque é uma população que me interessa. Mas eu gosto de ampliar, eu gosto da parte geriátrica, né? Eu falei, eu gosto muito no trabalho da demência, né? Eu gosto de lidar com o idoso. Eu acho que trabalhar um pouquinho para diminuir um pouquinho essa coisa tão agressiva, né? Que são as doenças aí, as demências. Eu acho o Alzheimer, o Parkinson. Eu percebo que ajuda, né? A desacelerar esse processo. Sim. E ao contrário da criança, que lá você estimula. E a criança tá, né, o desenvolvimento global. Então eu gosto das 3 frentes, né, de trabalho. Então a gente, eu não sei, cara, eu não sei se vai dar tempo de estudar tudo que eu quero. Você acredita nisso? Porque é muita coisa. É muita coisa. E cada vez que você estuda, se descobre que você tem que estudar mais. Assim. Mas a música também. Quanto mais você toca um instrumento, parece que você quer mais se aprofundar naquele instrumento. Então, por isso que eu falo, dá para fazer essa analogia, sabe? Da música, de outras. Não é só o músico, são várias profissões, não é só o musicoterapeuta. Se estabelecer, precisa estudar. Sim. Precisa ter competência. Já é difícil, né? Porque você precisa estar. É competitivo o mundo. Profissional também. Então, além de tudo, você precisa cursar, precisa estudar, precisa procurar, precisa abrir os livros. Não tem outro caminho. Viu, e as especializações trazem até ferramentas para você trabalhar melhor com o seu paciente, igual você falou, para ser um diferencial, né? O mercado é competitivo, né? E a especialização traz esse benefício de trazer competitividade, né? Teu repertório vai ser maior, consequentemente o que você entrega para o teu paciente é melhor também, né? E você vai escolher, que nem por exemplo, né? Você vai escolher modelos. Você pode ser, se não me engano, né? Você tem quando você fala de um psicólogo, né? Você é mais junguiano, né? Que ele fala, freudiano. O que você é mais, né? O Florence, né? Tem várias casas, né? Aí a musicoterapia áreas. Também tem. Então, olha que interessante, né? Você tem... você faz uma analogia, tá? É um exemplo também. Tem a musicoterapia neurológica, né? É uma formação mesmo, né? Tem a musicoterapia mais voltada para a parte comportamental. Tem a musicoterapia mais para o lado da psicanálise. E são modelos. Você conhece o modelo Mary Priestley, por exemplo? Ela é mais psicanalítica. Olha, a musicoterapia é mais psicanalítica. Olha. E você vai trabalhar mais na parte comportamental, com ABA, por exemplo. Tem um musicoterapeuta mais dessa linha. Você tem um musicoterapeuta que trabalha também, às vezes, ele está na parte mais comunitária, social, organizacional. Olha isso. Então, assim, então olha só como você abre esse leque, né? O musicoterapeuta. Aí você abre. Em que você vai atuar? Como um psicólogo, né? Sim. Como a área, eu acho que qualquer área, né? Você você forma, depois você vai se especializar naquilo que você acha melhor. Sim. Né? E muita gente... E tem essas formações mais antigas da musicoterapia, que é a comportamental, a psicanalítica, né? Que você tem... agora, dentro da minha pós, a gente descobre que tem umas contemporâneas. Tem as musicoterapias também. Hoje, né, quando você vai falar tem uma que eu fiquei tão assim, eu falei, nossa, que bacana. Não sei se eu não sei. Tem uma linha da musicoterapia que está tratando. Ela é contemporânea, de coisas atuais que não se pensava nisso há 20 anos atrás. Não lembro qual que era que a gente é coisa recente.
Mas, por exemplo, né, tem uma linha da psicopedagogia, né? Então você pode usar também a própria musicoterapia dentro dessa área mais psicopedagógica, Uhum. entendeu? Aí tem várias. Aí é legal que assim eu percebo, né, que a coisa a nível de estudo vai se renovando também. Sim. Tá? Tem as coisas tradicionais, tem os pilares, né? Que é o começo disso tudo, e depois tem as coisas que estão mudando muito rápido, vão se ampliando. Sim. Eu acho que veio para ficar, não tem mais volta. Sim. Principalmente, você falou uma coisa, né? Não tá só nisso, mas o que fala mais alto hoje é o TEA. É o que ele dissemina mais, né? Hoje no mercado está sendo falado bastante da musicoterapia, eu acho que também pela visibilidade que o TEA está tendo hoje, né? Porque antigamente era difícil porque não tinha nem como se diagnosticar com o TEA, né? E aí a implementação do diagnóstico, do pré-diagnóstico, ele começa a dar um mercado maior. E agora, vindo para o Brasil, a gente tem essas necessidades, inclusive essa parte multiprofissional que trabalha junto com o TEA é muito importante, né? Você falou que o déficit do TEA tipo assim, o maior prejuízo é a comunicação, né? A criança ela tem muita dificuldade de comunicação, desde do nível mais simples, como dos casos mais graves, o prejuízo maior é a comunicação, né? Que vem desde o princípio até o caso mais grave. Então... Porque assim, na verdade, é isso que traz as outras coisas. Uhum. Então a falta, né, eu falo esse prejuízo, né, de comunicação, essa perda que ele tem, é o que dá consequência do estresse que ele traz, da violência, da brutalidade. Então, porque você falou bem também, dentro do espectro, né, você tem o que é moderado, o que é grave, né, o que é leve. Uhum. Mas de comum que tem a todos é a comunicação. Mesmo o mais leve é aquele que se... Então, você vê que tem o TEA, que ele tem uma habilidade, né, o Asperger que eles falam, né, Asperger. É o mais comum, o mais conhecido, né? E daí é aquele que é onde ele tem uma genialidade, mas por outro lugar ele não consegue fazer talvez uma coisa básica, mas ele tem. E às vezes aquela coisa que tá ali, mas ninguém tá vendo tudo, mas você vai encontrar ali alguma coisa na comunicação. Você pode ver. Vai alguma consequência dessa dificuldade de se expressar. Sim. Então, às vezes, um isolamento, ele pode ser bom no que ele está fazendo. E não consegue fazer alguma coisinha básica por causa do convívio social prejudicado, porque não tem talvez uma força de expressão aí adequada, né? É onde tem a maior perda. É a experiência que a gente traz, é o que a literatura traz também. Também, verdade. Acho que é isso. A gente deu uma luz do que é a musicoterapia para o nosso público, né? Legal. Trazer essa visão diferente, a visão profissional, né? Mesmo, não só o nosso conhecimento por fora, mas a visão de um profissional mesmo. Acho que é importante para a nossa audiência trazer esse tipo de conhecimento, né? E queria que você se despedisse do pessoal, né? Deixar suas redes sociais, a gente vai colocar na descrição também do nosso vídeo as suas redes sociais, apresentar um pouco se você tem algum trabalho, queira divulgar algum trabalho que você tem para o pessoal também, pode ficar à vontade. Tá ok. Vou agradecer, né, o pessoal, Marcos, obrigado pelo carinho, né? Depois agradecer a Madalena também. Madalena, que indicou. Verdade. Como eu falei, né, o musicoterapeuta, a gente tem um compromisso, porque antes de qualquer coisa, a gente sabe da ferramenta que está na nossa mão. E a gente quer levar isso muito mais adiante, que na verdade a gente quer compartilhar aquilo que a gente acredita. Isso é um pouquinho do nosso juramento como profissional, né? E a gente quer compartilhar e levar naquilo que a gente se especializou, se comprometeu, que é mudar realmente, né? Tentar mudar uma sociedade dentro de uma visão de saúde, onde ela pode ter acesso, talvez, a uma ferramenta que é a coisa mais próxima do ser humano, que nem a musicoterapia é feita da música junto com a ciência. Não tem algo, talvez, tão mais perto a nível de arte do que a música. Ela está no ser humano.
Então, a partir desse momento, quando eu falei para vocês aqui que eu nunca vi ninguém dizer que odeia música, só isso já é um indício para que a gente entenda, continue procurando entender mais, estudando mais, para poder trazer isso para a população e reforçar dentro das equipes multis, dentro da saúde, dentro dos profissionais da saúde, trazer um benefício melhor e tentar fazer com que o ser consiga suprir as suas necessidades, principalmente aqueles que não conseguem se expressar de alguma forma, aqueles prejudicados, né, na sua expressão, seja por qual motivo for, aqui está a música para você poder utilizar e tentar aprimorar e suprir essa deficiência. Muito legal. Perfeito. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Marco. E é isso aí, pessoal. Obrigado.